Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar nesse vídeo a fazer essa caixinha de padrinhos, que foi a caixinha que nós temos para presentear os nossos padrinhos. Quando eu resolvi fazer essa caixinha, eu vi muitos vídeos aqui no YouTube, mas eu não tinha gostado exatamente de nenhuma caixa. E aí eu resolvi fazer o meu próprio modelo e eu vou ensinar para vocês hoje. Mas antes da gente começar, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu like. Então, pessoal, eu fiz 3 modelinhos de caixa. Eu fiz essa caixinha maior, que são para os nossos casais de padrinhos que são casados ou namorados. E fiz essa aqui média, que são para as madrinhas mulheres solteiras. E essa caixinha menorzinha que eu fiz para os padrinhos que são solteiros. Então, pessoal, para fazer as caixinhas, eu escolhi a caixinha de MDF. Esse tamanho aqui é o tamanho médio, que é equivalente àquela da madrinha solteira que eu mostrei para vocês antes. Das outras caixinhas que eu comprei, eu não me lembro o preço, porque já tem um tempinho. Mas essa aqui, a média, ela custou R$3,80 aqui numa lojinha de MDF da minha cidade. Aí vai depender de onde vocês comprarem. Quando você compra a caixinha de MDF assim, crua, ela vem com algumas imperfeiçõezinhas, algumas asperezas. E aí eu resolvi comprar uma lixa, é uma lixa d'água. Eu comprei 2 lixas. Eu comprei uma lixa d'água de número 320 e eu comprei uma lixa d'água de número 400. Essa de 320, ela é mais grossa, é para tirar as imperfeições mais grossas. E essa lixa 400, ela é pra gente deixar mais tudo certinho, ela é mais fina. Então agora, pessoal, é só começar a lixar. Então, depois que a gente terminar de lixar, pessoal, a gente vai passar para a parte da pintura. A gente resolveu pintar com uma tinta acrílica, aquela tinta de parede mesmo comum. A gente fez alguns testes, a gente tentou pintar com a tinta spray, mas além da tinta spray gastar muito, ela não deu certo, não ficou o acabamento que a gente queria. Então, a gente resolveu pintar com a tinta acrílica mesmo, a tinta de parede. Eu comprei uma lata de 3.600 e ela deu para eu pintar todas as caixas. Eu fiz 18 caixas no total, então deu para pintar tudo legal. Ela custou em média de uns R$30, mas deu para pintar tudo. Alguns vídeos que eu vi, as pessoas elas passavam um selador antes de passar a tinta. Só que eu não achei necessidade, porque como eu usei essa tinta de parede e ela pega muito bem, fica bem pintadinho, ela pigmenta muito bem, eu não achei necessidade de passar um selador. Se você for usar uma outra tinta que não seja a tinta de parede, de repente vale a pena você comprar um selador para passar primeiro. Não foi o meu caso, eu não achei necessidade. Se você for fazer como eu aqui, que é uma tinta de parede, eu acho que não precisa. Para pintar a caixa, você vai precisar também de um rolinho. Esse rolinho a gente comprou o menor que a gente achou. Por que não pode pintar com o pincel? Porque o pincel ele deixa muitas marcas. E na hora do acabamento não fica tão legal. Então a gente pintou com um rolinho as partes maiores e aqui as partes menores, que é a parte do acabamento mesmo, a gente fez com o pincel. Então agora vamos pintar.
Então, pessoal, depois que vocês terminarem de dar a primeira mão de tinta, vocês vão colocar para secar e depois que secar, vocês vão passar outra camada. Eu fiz esse mesmo processo 4 vezes, então eu vou passar 4 camadas. Vocês podem colocar para secar no sol mesmo, é bem rapidinho. Pessoal, então aqui nas laterais, você não precisa passar muitas camadas. Eu passei 2 camadas aqui na lateral, por quê? Porque a gente vai cobrir aqui com um tecido, então não precisa ficar pintando. Eu não deixei no MDF cru, porque senão poderia afetar a cor de cima do tecido, tá bom? Aqui os cantinhos que o rolinho não chega, aí você pode fazer com um pincel. Mas tem que lembrar de não deixar muito grosso, porque isso pode atrapalhar a gente na hora de dar o acabamento. Pode gravar. Então, depois de pintada e já seca, agora a gente vai lixar, porque quando a gente pinta, ela fica com algumas imperfeições. Então, deixa eu mostrar pra vocês assim, ó, algumas imperfeições assim. Então, agora a gente vai lixar toda, porque mais tarde a gente vai colar tanto aqui um tecido, quanto aqui na tampa um adesivo. Então, tem que ficar bem lisinha. Aqui, pessoal, na tampa, eu escolhi não pintar a tampa toda. Por quê? Porque aqui na tampa vai uma mensagem para os nossos padrinhos. Então, não tinha necessidade de pintar a tampa toda. Então, eu pintei a caixa toda e aqui eu deixei sem pintar, porque aqui vai vir uma mensagem. Então, agora, vamos lixar? Então, agora a gente vai fazer o mesmo esquema de quando a caixa estava crua. A gente vai usar a lixa mais grossa agora e depois a gente vai finalizar com a lixa mais fina para dar o acabamento. Vamos lá? Nossa caixa já foi toda lixada, tá bem lisinha. A gente vai passar para a parte do acabamento aqui com o tecido. Para fazer o tecido, eu escolhi esse tecido de algodão com essa estampa de bolinha. E ele é um tecido bem barato. Eu vi na internet uma dica, porque ele é bem molinho. Eu vi uma dica que é para usar esse produto, a Termolina Leitosa.
ela serve para dar o acabamento no tecido, para ele não ficar desfiando as bordinhas. Então, a gente vai passar, vai deixar o tecido mais durinho e ele não vai desfiar. Então, quando a gente colocar... Então, agora a gente vai aplicar a termolina e eu vou dissolver ela em um pouco d'água. Então, agora eu vou misturar com um pincel. E agora, para aplicar, como ela é líquida, eu vou dobrar o nosso tecido para a gente poder aproveitar melhor o líquido. Eu vou dobrar ele na metade e vou aplicar. Assim vai molhar os dois lados. Então, agora, pessoal, que ele já tá todo molhado, olha, a gente já passou a termolina no tecido todo, a gente vai colocar pra secar e assim que secar a gente volta. Agora eu tô aqui com o tecido já seco, eu já deixei ele aqui virado ao contrário. Essa aqui é a nossa frente, eu deixei ao contrário pra gente poder fazer as marcações pra cortar, pra poder colocar aqui na nossa caixa. Então, o primeiro passo vai ser medir a altura da caixa. A minha caixinha tem de altura 5 centímetros. Mas como eu quero que o meu tecido também tampe essa borda aqui de cima, eu vou jogar um pouquinho a mais. Caso você queira que o seu tecido tampe somente a lateral e aqui apareça a cor da caixa mesmo, aí você joga o tamanho exato da lateral da sua caixa. Como a minha caixa tem 5 centímetros e eu quero que o tecido sobe para passar por essa parte, eu vou jogar 5,3. Então, agora a gente vai marcar no tecido a altura. Então, agora que a gente já mediu a altura, a gente vai medir a largura. Então, a minha caixinha, ela tem dois lados com 20 centímetros, que é esse e o lado de baixo. E ela tem dois lados com 15 centímetros. Então, dois lados com 15 centímetros dão 30 e dois lados com 20 centímetros dá 40 centímetros. Então, juntando, todo o comprimento da minha caixa tem 70 centímetros. Então, agora a gente vai riscar 70 centímetros aqui no tecido. Então, a gente vai só ligar os nossos pontos até dar os 70 centímetros. Marcado, agora a gente vai cortar. Então, agora com o nosso tecido já cortado aqui do tamanho da caixa, a gente vai fazer a aplicação dele aqui. E para fazer a aplicação dele, a gente vai usar essa cola da Cascola, que ela é própria para isso mesmo. Então, ela é uma cola bem firme. Eu não sei se vocês usarem cola comum, se vai ficar bem colado. Pode ser que descole. Agora, com essa cola, ela fica bem colado, não descolhe, o acabamento fica perfeito. Então, vamos fazer a aplicação agora. Então, é só vocês passarem a cola na caixa. E colar o tecido.
agora a gente vai fazer o acabamento aqui que eu falei pra vocês antes. Então, aqui na quina, eu vou dar um piquezinho com a tesoura. E eu vou passar cola aqui na bordinha. E agora eu vou virar. E eu vou fazer isso em toda a caixa. Então, a gente tá aqui com a caixa já finalizada. Eu já terminei de fazer as quininhas, ó, todas viradinhas. Aqui pra vocês verem como que fica quando, depois que seca, ó. O tecido fica super bem colado, super firminho, ó. Bem resistente, ó. E agora a gente vai finalizar a tampa. Pra tampa, eu mandei fazer um adesivo, que pode ser feito nessas casas de impressão ou gráfica. E eu personalizei cada caixa com o nome do padrinho. E aí agora a gente vai colar ele. Ele aqui, o fundo, ele é transparente, então vai ficar só o escrito. Então, agora com o nosso adesivo já colocado, eu vou finalizar aqui com uma fita de cetim e um laço. Esse laço foi eu mesmo que fiz pra colocar nas caixinhas. Eu vou deixar aqui pra vocês um próximo vídeo ensinando a fazer esse laço. Ele é super facinho de fazer. Então, eu vou colocar uma fita de cetim aqui dessa maneira. Então, agora eu vou medir quanto de fita eu vou precisar. Então, eu vou prender a fita aqui dentro, né? Passar aqui, que é onde eu quero colocar, e vou passar aqui dentro. E aí eu vou cortar para poder colocar. E aí eu vou marcar, eu quero que a altura fique em 8 centímetros. Então, vou fazer uma marcação bem levinha para não aparecer. Eu também vou fazer a marcação aqui na lateral, para ficar bem certinho quando eu passar a fita, nas duas laterais. Então, agora é só aplicar. Como eu não quero que fique marcado aqui a minha fita de cola, eu vou passar cola só nas laterais. Então, vou começar aplicando aqui pela lateral. A mesma cola que a gente usou para colar o tecido, a gente vai usar para colar a fita. Aqui a gente vai colar um laço bem no meio, então aqui eu vou reforçar com cola. Aí aqui na parte de dentro é só passar cola também. Então vai ficar assim, ó, a parte da frente. Agora a gente vai marcar o meio da caixa pra gente poder colar o laço. Aí é só passar a mesma cola que a gente usou pra colar as fitas e o tecido. Aí você pode caprichar na cola. O nosso laço que a gente tinha feito. Prontinho. E para finalizar aqui dentro na caixinha, eu coloquei um papel de seda. E aí agora é só colocar a lembrancinha do padrinho.
pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de deixar o seu like aqui, compartilha com as amigas, se inscreve no canal. Se tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Até a próxima, tchau!